Bom, pessoal, nesse vídeo eu gostaria de falar um pouco sobre a minha dissertação de mestrado, o ciclo dos rebeldes, processos de mercantilização do rap no Rio de Janeiro, que eu defendi em 2017, né? Vou falar de uma forma bem geral, porque eu não quero... Quem tiver interesse vai ler, evidentemente, então eu acho que o meu papel aqui seria mais fazer uma apresentação en passant, né? Até porque não tem nada sobre isso aqui no meu canal. E eu tô voltando a gravar, começando, na verdade, né? A gravar alguns vídeos, falando algumas questões que eu acho importante também, que muitas vezes não dá para falar num filme, né? Da forma como a gente quer falar, ou até na escrita, né? Na própria escrita. Eu acho que a fala também tem uma função interessante, né? Primeiro eu vou contextualizar, né, para a gente entender qual é a gênese, né, desse trabalho e por que eu decidi estudar o rap, né. Eu gravei alguns vídeos aqui falando sobre a minha carreira, a minha trajetória na música, né, que começa nos idos de 98 para 99, e eu saio, né, da minha banda, que era Insane, que foi a última banda que eu toquei. Eu saí em 2003 dessa banda, porque eu fiquei de saco cheio, eu percebi que a galera não estava comprometida, e eu decidi ir em busca do que eu queria, né, que era realmente tocar, gravar, fazer o que era necessário ser feito. E dessa banda, a única pessoa que eu tive relação mesmo, uma relação bastante concreta, foi o Wallace, né? Que a gente produziu muito em pouquíssimo tempo, né? Isso foi bastante interessante. E o Wallace hoje vive na Austrália, né? Já faz mais de 10 anos que ele vive lá. É um produtor, um DJ, né? Que tem, enfim, toda uma projeção lá em Perth, depois em Melbourne, né? Enfim, e eu continuei aqui fazendo as produções e tudo mais. E em 2005, mais ou menos, eu e o Wallace, a gente começou a gravar, né? Porque eu montei um home studio e eu comecei a produzir beat, né? E o Wallace já cantava, então para ele foi só uma mudança ali no sentido do instrumental, né? E como a nossa banda ela tinha um viés muito também voltado para o rap, a gente começou a fazer rap e montou um grupo chamado Fluxo, né? A gente gravou, foram 5 discos, né? Ainda tem uma mixtape que o Gore fez, então tem uma discografia bastante extensa, assim, para um grupo independente, né? Mas a gente fez isso também por conta do estúdio, né? E foi nessa época que eu comecei a fazer os clipes, né? Os clipes de rap, né? Não só para o Fluxo, mas para uns 100 números de artistas da cena do rap. E nesse processo, eu comecei, na verdade, a me interessar mais pelo registro da cena, né? O clipe passou a ser secundário, mas eu passei a pensar assim, o registro da coisa, né? E eu percebi também que tinha que ter um tempo hábil, né, para você tirar algumas conclusões com relação àquilo que você... Porque desde cedo, assim, eu já percebi que eu ia ter que pensar sobre aqueles problemas que eu estava tendo na cena do rap, né? Um certo estranhamento político, principalmente, né? Que estava atravancando no seio ali das nossas relações um avanço mais significativo, né? A gente está falando aqui de 2005, 2006, 2007, 2008, mais ou menos, que é quando que é quando eu filmo, né, o Poetas de Rua e lanço o Poetas de Rua em 2009, né? Bom, em 2008 eu entrei para a Universidade Gama Filho, né? E já em 2008 eu comecei a escrever sobre algumas questões que eu estava pensando em desenvolver como trabalho de conclusão de curso, né? E aí eu cursei 3 semestres na Gama Filho, acumulei um certo material e fui transferido para a Universidade Federal Fluminense em 2009, e lá eu continuei, mesmo com a minha relação no movimento estudantil, eu continuei escrevendo sobre o rap, né? Assim, bastante intensamente, fazendo entrevistas, né? Eu acho que eu fiz sei lá quantas entrevistas, nem me lembro, mas foram dezenas e dezenas, assim.
de entrevistas, né, do Poetas de Rua, que gerou um material monumental, né? Mas assim, eu percebi também que em 2009 eu já estava muito saturado, né, de tudo aquilo, e eu queria já montar aquele material, e acabei montando um filme que não deu conta de colocar, acho que nem um terço do material que eu tinha, né? E como naquela época eu não tinha grana para comprar HD externo, eu tinha tudo arquivado em DVD, né? E aí eu deixei esses DVDs, né? Se eu não me engano, foi com o Papatinho. Deixei um pino de DVD com todos aqueles arquivos. E toquei refilmando e continuando a filmagem, mas a partir de uma outra perspectiva. Agora preocupado mais com desenvolver certas questões que eu não consegui aprofundar no meu trabalho de conclusão de curso que eu defendi em 2013, né? Eu consegui escrever que se chama Uma Liberdade Chamada Solidão, né? Que investiga ali o rap independente a partir de algumas ideologias, como Um Só Caminho, né? Aquela ideologia também do A Rua é Nós, do Emicida, e também a partir de uma análise sobre as mudanças significativas do rap, né? Mas que eu não consegui aprofundar porque não tinha, né, as condições, né, para você realizar essa análise. E eu percebi que o Poetas de Rua, então, ele tinha um limite, até porque eu já tinha passado por um processo, né, de formação acadêmica, e eu percebi que eu deveria continuar, né, essa filmagem para reestruturar um filme e ampliar o espectro da análise, né? Então eu continuei 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16 eu praticamente já tinha terminado as filmagens e fiquei o resto de 2016 e 17 montando. Acho que, se eu não me engano, foram 8 ou 9 meses que eu fiquei montando o Som do Tempo, né? E terminei terminei junto com a minha conclusão no curso de mestrado do programa de pós-graduação em educação da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, né? Aí sim, né, quer dizer, juntou a fonte que eu precisava, que era um tempo a mais de análise e de coletar mais entrevistas, né, a partir de uma ampla análise política, quer dizer, a partir da questão racial, de gênero, né, a questão dos produtores, a questão da ocupação do espaço público, né, que foi o caso das rodas de rima, porque na época do Poetas de Rua não tinha não tinha havido a eclosão, né, de uma revolução interna dessa necessidade de ocupação do espaço público pelos jovens, né, que tinham ali o hip hop, principalmente o rap, como um elemento aglutinador, né, que dava sentido, inclusive, a uma militância que estava virando a chave no sentido da sua manutenção, né, porque percebeu-se, evidentemente, que sem as condições materiais necessárias, o rap ia simplesmente desaparecer, né? E também, como a repressão ao rap sempre foi muito grande, né? Quer dizer, em todas as ocupações que a galera fez, né, nas praças públicas, houve repressão da polícia e da guarda municipal, sempre de forma bastante truculenta e arbitrária, né? É necessário ressaltar isso. Mas isso foi contornado, né, pela necessidade vital de se ocupar os espaços públicos, né, que teve um período de forte ascensão, mas eu acredito que hoje ainda continua sendo importante para a cultura hip hop, né? Eu falo hoje porque a gente está em 2025 e eu não investigo mais o rap, né? Eu tenho uma noção agora
de quem observa o que está acontecendo, mas não tem um envolvimento orgânico com a cultura hip hop, e nem com o rap em si, né? A não ser por algumas parcerias pontuais, né? Assim, por exemplo, eu falei das rodas, uma das pessoas que eu estou produzindo agora, que eu estou produzindo junto, né? Eu, o Hugo, é o Dropê, né? Que é o cara que, junto com o MV Ramp e uma série de outras uma série de outras lideranças, né, a gente poderia dizer assim, da cultura hip hop, tomaram à frente o processo de ocupar o espaço público, né, de uma forma bastante organizada, né. Houve uma crise interna, que eu não consigo entrar aqui no mérito da coisa, né, do CCRP, mas ainda assim, de forma às vezes até bastante capenga, essas rodas continuaram a persistir, né, na ocupação desses espaços. Aqui, por exemplo, na Cantareira, do lado da UF, né, onde eu me formei, tem a roda lá, né? Não me lembro agora o dia da semana que é, mas lá eu sei que tem a roda. Bom, e sobre o que eu falo especificamente nessa análise, né? Quer dizer, apesar, né, do rap ele ter tido uma forte ascensão no sentido da sua organicidade, né, da sua ocupação do espaço público e tudo mais, esse crescimento não significou uma politização no sentido radical, né? Quer dizer, de ocupar esse espaço no sentido de ampliar essa prática, mas a partir de uma politização da ocupação desse espaço, né? Ficou-se muito numa espécie de entretenimento, né, dessas ocupações, sem grandes compromissos políticos, né? O que também comprometeu a sua permanência e o seu avanço, né, no sentido social da coisa, né? Quer dizer, de mobilizar outras camadas, possíveis, né, até mesmo da juventude, a fazer parte daquele movimento, né, e comungar, né, de valores comuns no sentido de avançar na luta, né, numa luta necessária, haja vista, né, a própria gênese desse movimento, né, no próprio contexto em que essa cultura surge, né, no seu território, etc. Então, nesse sentido, né, ao mesmo tempo em que houve um avanço, né, no sentido do próprio público também, né, no público que aumentou significativamente, a partir de um discurso onde seria necessário atingir outras esferas, né, quer dizer, do ponto de vista de classe, esses grupos passaram a ter o compromisso também de agradar, né, a classe média, né, e a burguesia também no seu sentido amplo, né? Quer dizer, de uma forma mais amena, esse rap ele foi contornando as suas adversidades no sentido social, mas partilhando também de uma certa realidade que passou a ser uma realidade privada, né, de certos setores que conseguiram atingir uma ascensão social, mas que não conseguiu ampliar isso do ponto de vista social. Quer dizer, se a gente entender o rap como um movimento social, né, como parte de um movimento social maior do que ele, que é a cultura hip hop, que faz parte, né, de uma classe, de um gênero, de uma raça, que tem toda uma luta pautada, né, na denúncia, e não só na denúncia, mas no enfrentamento direto contra esse status quo, isso foi, de certa forma, anulado com relação às necessidades de ascensão social de alguns elementos que conseguiram atingir, né, o topo, como se diz, né, e que, na verdade, isso não foi partilhado, né? Então passou-se de um entendimento, né, que o rap seria uma cultura de resistência à luta anticapitalista e etc., para uma cultura de conciliação, né? Evidentemente que isso foi parte de um processo muito amplo, né? Eu diria pelo menos 15 anos, né? Porque
A gente já na década de 90 vê, né, esse movimento acontecer, mas nos Estados Unidos especificamente, né, e a partir de uma revolução tecnológica também, essa virada do século do século XX para o século XXI foi crucial, né, porque o uso dessa tecnologia, a apropriação, né, do que foi possível também dessa tecnologia, deu também a essa galera que estava produzindo música algumas condições para que eles fossem mais conhecidos, né? Se a gente pegar, por exemplo, a história do Quinto Andar, né, era muito precário a forma como eles produziam, mas isso não foi um impedimento para que eles se tornassem uma referência, né? Você vê, o Quinto Andar chegou para mim de uma forma muito inusitada, né? Eu tinha um computador que era até um de uso comum, né, lá de casa, e eu peguei, tirei o HD de dentro, dei para um amigo copiar músicas, né, porque a internet não tinha, né, essa velocidade, era uma internet muito precária. Então você tinha que pegar música também, muitas vezes tirando o HD, plugando lá no computador do cara, e nesse movimento, né, que veio muitas bandas de heavy metal e tal, veio uma coletânea, né, do Quinto Andar. E eu achei aquilo simplesmente foda, assim, sacou? Então, esse processo, então, ele foi parte de um longo, né, de um longo período de disputa também, de apropriação, né, dessas ferramentas, né? Bom, de uma forma geral, então, o rap ele se despolitizou, né? Ele se tornou uma plataforma, né, de convencimento, de alienação, né, de convencimento, sobretudo, de que a luta radical ela é algo que deve ser abandonado, né? A gente vê também, por exemplo, nesse período, né, de 2013 para 2014, quando houve uma reascensão da extrema-direita, né? O movimento hip-hop, de uma forma geral, ele buscou se agregar muito mais às lideranças partidárias, né, formando essas frentes burocráticas, do que enfrentar o problema nas ruas, né? Porque mesmo no período de pandemia, por exemplo, né, que foi bem depois disso, foi já em 2019, a gente vê que a luta estava se dando de uma forma muito orgânica, né? Então, de alguma forma, era preciso se colocar nas ruas, né? E eu me lembro muito bem, né, que o Emicida, por exemplo, ele se posicionou de uma forma bastante contrária, né, colocando que seria expor ao risco, né, e fazer o jogo da direita, por exemplo, ir a campo lutar. Isso mesmo num período em que já se tinha vacina, em que a coisa já estava caminhando para uma resolução desse problema, né? Então esse arrefecimento, né, foi uma perda, na verdade, do compromisso do rap, né? Essa palavra muito... Então, de uma certa forma, houve uma perda, né, do compromisso, né, do rap com as questões sociais mais urgentes, né? Bom, e nesse sentido também eu acho importante colocar que a crítica radical, né, principalmente ao Estado, né, ao capitalismo, as formas de organização empresarial, né? Porque a gente vê muito essa mentalidade neoliberal impregnada no rap, né? Onde o que mais se propaga é a questão econômica, em última instância, né? Isso de entra em conflito, né, com o seu posicionamento crítico, né? Porque a necessidade de estabelecer relações com setores, né, que antes tinham uma postura, uma prática de criminalização, né, do rap, do movimento hip hop e das culturas negras de uma forma geral, isso passa a ser apagado, né, e a política passa a ser banalizada dentro dessa relação. Né? Eu me lembro que uma das questões que eu analisei na dissertação foi a relação dos rappers com empresas, né, fazendo propagandas e tudo mais, sendo que
do ponto de vista social, é muito mais urgente a denúncia, né, a essas organizações, né, como bancos, por exemplo, do que a gente enaltecer essas estruturas, né? Então, as figuras que se colocam mais em evidência são justamente as figuras mais comprometidas com o capital, né? São as figuras que mais enriqueceram dentro da relação de produção do rap, né? Que mais banalizaram, né, essa produção também do ponto de vista estético, político, poético e tudo mais, né? E que mais se consolidaram enquanto vozes, né, que são bastante ouvidas, né, dentro do cenário social de uma forma geral, né? A gente vê que essas figuras se tornaram o que a gente chama de uma forma bastante banal, né, de formadores de opinião, né? São aqueles que dão o seu posicionamento a respeito de qualquer coisa que está acontecendo socialmente, né? E que do ponto de vista político, né, além de conciliadores, são figuras de um ponto de vista político bastante recuadas, né, e bastante recuadas do ponto de vista do entendimento, né, do funcionamento das formas de opressão que deveriam estar muito mais sendo colocadas em xeque do que usadas, entre aspas, a seu favor, né? Porque existe um discurso da inclusão que é bastante compreensível do ponto de vista social, ou seja, os setores que estão mais fragilizados, eles estão mais expostos, né, à barbárie social, né, que é o capitalismo, né, que ceifa as pessoas de direitos básicos, né, como por exemplo a moradia, como por exemplo a educação e tudo mais. Essas pessoas, nessa urgência, né, tendem a estabelecer muitas alternativas, né, do ponto de vista da sua sobrevivência. Bom, o problema ele é bastante complexo porque não existe estar fora das relações capitalistas, né? A gente vive numa sociedade capitalista e em alguma medida a gente vai se relacionar, né, com essas instâncias, né, de poder, de mercado, que são instâncias absolutamente alienantes, né? Elas não oferecem nenhuma condição, né, para a gente tecer relações horizontais, né, relações de produção livre, né, e tudo mais, né? Então isso é um ponto que coloca, né, principalmente para o campo da arte, a necessidade de superação, né, desse problema que está colocado historicamente, né, e que vem se conformando, né, enquanto uma indústria cultural que projeta, né, em demasia certas tendências e enterra outras de forma absolutamente impiedosa, né? Isso é uma luta de sobreposição mesmo, de dominação, né? E que a gente sabe que existe um preço, né, a se pagar quando a gente tem uma relação muito íntima, né, com essas instâncias, né? E uma delas é a negação, né, de uma visão crítica da sociedade, né? Esse tipo de instância ele não comporta, né, a crítica radical à sociedade, porque ele tem um comprometimento econômica, né, com a reprodução alienante da arte enquanto mercadoria, né? Você negar a crítica, né, e ao mesmo tempo ocupando um espaço que se formou, né, socialmente e se afirmou socialmente enquanto uma cultura crítica, isso é um processo de degeneração, né, dessa cultura, né? Mas que ao mesmo tempo a gente tem que entender quais são as alternativas, né? Não ficar só numa crítica rasante sobre o problema, mas tecer algum tipo de alternativa capaz de superar essa questão, né? É claro que
num trabalho acadêmico, muitas vezes esse não é o foco, né? O foco é analisar o problema, expor o problema, do ponto de vista que a gente possa compreender o problema, né, de uma forma mais pormenorizada, mas do ponto de vista que a gente é militante, né, ainda que não orgânico desse movimento, a gente tem que pensar quais são as alternativas possíveis para esse tipo de questão, né? A primeira delas é a organização horizontal, sempre, né? Não a organização empresarial. A gente observa que os grupos, né, que ganharam mais destaque, né, aqui no Rio de Janeiro tem vários, ou sei lá, Oriente, o Felipe Rett, né, a Cone Crew, né, que foram alguns que eu analisei aí, eles ao mesmo tempo tiveram, né, essa função de alienar o público também, da questão política principalmente, né, que é se organizar enquanto empresas, né? Essas empresas, elas têm como função primordial gerar o lucro, né? E gerar o lucro de uma forma alienante sempre também, né? De uma forma caricata e tudo mais, né? Então, essa tendência, né, a organização neoliberal empresarial transformou os grupos, né, que antes eram estruturas de combate mesmo às opressões, né, em organizações financeiras, né, pautada em relações de mercado, né, onde ali era uma mercadoria sendo exposta, né, a um público que pudesse pagar por isso, né. E outra questão fundamental é a ocupação do espaço público, né, a partir de uma politização sobre as questões gerais, né, por exemplo, sobre as questões sociais dos bairros onde essas rodas estão acontecendo, né, ou as questões gerais do Rio de Janeiro, né, que são notórias com relação à opressão e à violência contra, né, o território favelado, né, contra jovens negros, ou seja, contra esse mesmo setor que sempre foi massacrado e denunciado pelo rap, né? Só que é uma postura que não é meramente discursiva, né? A gente está falando de uma ocupação política que ela tende ao enfrentamento devido ao nível da opressão que já está colocada sobre esses jovens, principalmente, sobre essas mulheres, né, sobre esses homossexuais, sobre esses jovens negros, enfim, sobre essas pessoas, sobre esses trabalhadores que estão privados, né, de acesso básico, né, e que são perseguidos por conta de ideias que defendem, que são perseguidos por culturas que projetam, né, e que são perseguidos por uma questão racial, histórica, de classe, e pelo território que ocupam, né? Como se fosse ali um bando de criminoso, né? Quando na verdade o criminoso é o Estado que continua se posicionando de forma bastante contundente, né, contra essa classe, né, essas pessoas que historicamente vêm sofrendo nas mãos da polícia, por exemplo, né? Então, a politização radical ela é muito mais urgente, por exemplo, do que a gente formar a consciência desses jovens, né, a partir de uma perspectiva empresarial, neoliberal, né, pensar sempre a música como um produto, né, que deve ser pensado a partir de uma métrica de produção que possa ser comercializável, né? Sendo que a própria forma de organização e distribuição dessas produções, dentro de um contexto de enfrentamento, ela é muito mais interessante porque ela penetra na sociedade de uma forma mais profunda, né, e não superficial, como essas músicas são produzidas, né, como um processo em série, fordista, né, de produção musical, que empobreceu o rap esteticamente, né, que empobreceu o rap liricamente, né, ele caiu num esgoto, né, o rap ele tá num chorume, achando que o hype é a principal questão em que ele deveria se projetar, né, e não a luta social orgânica e radical, né. Bom, eu acho que é mais ou menos isso, né, dependendo aí se faltar alguma coisa, na próxima eu complemento.